Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debrás, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje, da semana, com respeito à apostasia dos últimos tempos. Apostasia nos últimos tempos. Tá? Inclusive, já chegou. Nós vamos falar sobre apostasia. Muito bem. É uma mensagem que todos os crentes, todos os servos de Deus têm que prestar bem atenção na mensagem, que nós vamos falar da apostasia que disse Paulo, que disse Jesus, e que ela já chegou. Ela já está entre nós, evangélicos. Então, muito bem. Muito bem. O que é apostasia? A primeira pergunta. O que é apostasia? Apostasia quer dizer abandono da graça de Deus. Uma pessoa que é crente, que confessou o nome de Jesus, enquanto a pessoa não confessa o nome de Jesus, ele é uma pessoa ignorante. Ignorante. Depois que ele passa a ser um servo de Deus, um cristão, que ele é batizado, que ele renuncia ao pecado, renuncia a tudo, e se ele apostata da fé, se ele abandona a fé, né? Se ele separa de Deus, porque ele não quer mais a fé, crer em Deus, então a apostasia é abandonar a graça que uma vez lhe foi dada, que nem disse Judas. Também quer dizer, um partido político. Ela só funciona em um partido político. Por quê? A pessoa muda de ideia. Um político tem uma linha de raciocínio e um grupo de políticos, outro grupo tem outra linha de raciocínio. Quando ele passa de um partido para outro partido, ele está cometendo uma apostasia. Ele está abandonando um partido, uma ideia, e juntando-se a outra ideia. Quando o crente se converte, quando um cristão se converte, ele passa a servir a Deus. Ele passa a servir a Deus, ele renuncia o pecado, passa a servir a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Quando ele se desvia do caminho do Senhor, ele está negando
tudo aquilo que ele concordava com Deus. A palavra de Deus falava para ele não fumar, não beber, não adulterar, não pecar. Mostrava uma linha de raciocínio de santificação a ele. Ele dizia, então ele passa a renunciar, ele passa a ser apostatar da fé, abandonar a fé que uma vez lhe foi dada. Então ele renuncia. É como se ele dissesse assim: eu aceitei Jesus, me batizei, fui lavado com o sangue de Jesus, e agora eu não quero mais Jesus na minha vida. Tudo aquilo que eu fazia na igreja, servia a Deus, tomava a Santa Ceia, não quero mais participar. Ele abandona Deus. Ele pisa no sangue de Jesus. Ele fala: não quero mais a cruz. A cruz de Cristo eu não quero mais. Eu fui pregado na cruz com Cristo, mas eu desci da cruz e não quero mais ser pregado na cruz. Não quero mais a vida eterna. Não quero mais o céu. Não quero mais a Jesus. Ele é apostata da fé. Ele abandona a Deus. É o que Israel fazia no Velho Testamento. Ele abandonava Deus e ia servir um outro Deus. Os outros deuses que tinha os cananitas, os cananeus. Então nós vemos o que é apostasia. Apostasia quer dizer abandonar a Deus, abandonar a fé. Dizer a Deus que não quer mais nada com Deus. Não quer mais nada com Deus. Então nós vemos, é a mensagem da semana. Então, o que é apostasia? É abandono da crença, ou de uma opinião, né? Ou de um partido político. Esses três aí é que caracteriza a apostasia. Muito bem. Vamos ver nessa mensagem o que acontece quando a apostasia corrompe a igreja. Ela já chegou. Aquilo que Jesus falou já chegou. Podemos ver, Jesus falou em Mateus capítulo 24, glória a Jesus, e ele diz, louvado seja Deus, eu quero ver aqui Mateus 24, palavras de Jesus, e ele diz assim, Mateus 24, eu vou ler 3 versículos, do 3 ao 5, Mateus capítulo 24, versículo do 3 ao 5, que diz assim, muito bem, glória a Jesus, Mateus capítulo, achei aqui, diz assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então veja os sinais que ele perguntaram a Jesus. Quais são os sinais de Jesus? Que da sua vinda. Um dos sinais é esse, apostasia. Apostasia na igreja. O que é apostasia? Que vai afastar o crente da palavra de Deus. Vai fazer o crente abandonar a Jesus, abandonar a salvação.
Olha quanto crente desviado, apostatado da fé. E veja no versículo 4, Jesus, olha o que Jesus respondeu para eles. Disse-lhes, cuidai, acautelai-vos, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Olha as igrejas de hoje. Olha o púlpito de hoje. Como que eles enganam. Olha lá, quanta safadagem no culto evangélico. Olha quanta sem vergonhice. Olha quanto pastor endemoniado em cima do púlpito. Pastora endemoniada em cima do púlpito. Olha os sinais, cuidado para que ninguém vos engane. Dizendo, eu sou Cristo. Olha, Jesus está aqui, pulando em cima do púlpito, parecendo palhaço, parecendo um demônio em cima de um púlpito. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus, qual é o sinal? Olha o sinal nas igrejas. A sem vergonhice, a safadagem. Mulheres nu em cima do púlpito. Pastora nu em cima do púlpito. Enganando as pessoas. Trocaram a cruz de Cristo com safadagem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha quanta igreja desviada do caminho do Senhor, levando a multidão para o inferno. Ai, Jesus está aqui! Jesus está aqui! Venha receber a bênção! Ninguém fala de arrependimento, ninguém fala de cruz, ninguém fala que Jesus morreu na cruz. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor se cumprindo nos últimos dias, louvado seja Deus. Então nós vemos, versículo 4, 5, porque muitos virão em meu nome. Olha quanta igreja fala, Jesus está aqui, nós estamos pregando em nome de Jesus, Jesus está aqui. E vejo quanto circo. Olha, pastor só falta pôr bola vermelha no nariz, mostrando ser um palhaço. Veja, desfazendo da morte de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos os sinais. Olha nas igrejas, os sinais que Jesus falou. Quanto crente afastado da palavra de Deus. Então nós vamos ver. Ainda nós não entramos na mensagem. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver essa mensagem. O que acontece quando a apostasia, o abandono da palavra de Deus, quando a apostasia começa a corromper a igreja, como ela corrompe a igreja de Cristo. Jesus falou, tome cuidado para que ninguém vos engane. Olha quanto culto enganador. Olha quanto pastor enganador. Quantas igrejas enganadoras. E Jesus falou, tome cuidado para que ninguém vos engane. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. O problema de muitas igrejas modernas não é que elas mudaram os métodos delas. Não é que as igrejas modernas mudaram os métodos delas. Não é isso. Mas é que elas mudaram o Evangelho.
Ela não mudou o método, não. Ela mudou o Evangelho. O Evangelho não é mais como Jesus pregava, como Paulo pregava, como a igreja primitiva pregava. Ela mudou o método. Ela mudou o Evangelho. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E nós vemos os métodos atuais não é crescimento. Os métodos atuais da igreja não é crescimento. Então o que é? É desvio. É desvio. A igreja enche não é para arrependimento, é para a prosperidade, para a riqueza, é para desviar da salvação eterna, é para bancar os palhaços que ali estão, enganando a igreja, não pregam sobre a cruz de Cristo, não pregam sobre arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Só sabe falar de dinheiro, só sabe falar de coisa que não identifica a alma de um ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, os métodos estão ensinando a graça sem cruz. Esse método dessa igreja moderna é o ensinamento da graça, que não tem a cruz de Cristo. Eles querem ensinar a graça de Deus sem falar da cruz de Cristo. Louvado, que é o ponto central da salvação do homem. O amor sem obediência. E o céu sem um arrependimento. Ah, vai falar da graça, mas não cita a cruz de Cristo. Vai falar do amor, mas não fala da obediência. E louvado seja Deus, e fala do céu sem arrependimento. Sem arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus, a cruz sendo trocada pela prosperidade. O evangelho de hoje foi trocar a cruz de Cristo, foi trocado por prosperidade. A pregação não é sobre a cruz de Cristo, sobre arrependimento, mas é sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olha, para expressar todo esse entendimento, vai precisar, no mínimo, de uma simples mensagem. Para falar de tudo o que diz a palavra de Deus com a respeito à apostasia, que arranca a pessoa da igreja. Muitas pessoas já estão afastadas da igreja. Está na igreja, mas está afastado da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus pode ser recebida em vão. Olha, a graça de Deus, a pessoa que está ali na igreja, ele pode receber a graça de Deus em vão. Em vão. Vamos explicar isso direito. Porque quando o homem a transforma a graça de Deus em desculpa para pecar, ele usa daquela graça de Deus para se justificar, para se desculpar, para cobrir o pecado dele. Vejam, olha
apostasia. Como assim? Vamos explicar direito? Vamos. Você vê, nada contra ninguém. Eu tenho que pregar só a Bíblia. Nada contra ninguém. Cada um que faça o que quiser da sua vida. Tá? Mas aqui, quando eu entro nas escrituras, eu falo Bíblia. E não cito o nome de ninguém. Muito bem. Como que a pessoa quer usar a graça de Deus? Evangelista Eugênio? Como assim uma pessoa quer usar a graça de Deus para pecar? Para cobrir o seu pecado? Para se desculpar? Veja, a graça de Deus, ela deixa de ser graça e torna-se juízo. Ela pune. Mas vamos explicar como assim. Olha o evangelho moderno. Agora tem pastor, abre igreja só de travesti, só de homem homossexual, só homossexualismo. Mulher casada com mulher, homem casado com homem. Então abre uma igreja, olha, não tem sem nenhuma base bíblica. E vão lá adorar a Deus, buscar a Deus, louvar a Deus, tomar a Santa Ceia, que representa o sangue de Jesus. Tudo isso daí. Fazem tudo, cobrindo. Quer falar que está cheio da graça de Deus, cobrindo o seu pecado. Sendo que a Bíblia condena essa situação. A Bíblia condena essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem apoio nenhum bíblico. Então nós vemos. Louvado seja. Ela usa a graça de Deus para cobrir o seu pecado. Louvado seja o Deus. E passa a ser, deixa de ser a graça de Deus e passa a ser um juízo condenativo. Está condenando a própria pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a igreja moderna deixou a cruz de Cristo, deixou a palavra de Deus, abandonaram a Deus, abandonaram a Cristo, abandonaram a sua palavra, abandonaram a sua doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. E quer abraçar com o pecado. Ninguém fala da cruz de Cristo, ninguém fala de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Trocaram a cruz de Cristo, louvado seja Deus, com prosperidade, com riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus falou para mim, para você e para nós? Louvado seja Deus. Mateus capítulo. Cuidado, tome cuidado para que ninguém vos engane. Está cheio de Lucifer se mostrando ser um pastor. Está cheio de demônio com Bíblia debaixo do braço. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é quem disse. Evangelista Eugênio, tome cuidado para que ninguém vos engane. Louvado seja o nome do Senhor. Tome cuidado e vejam. Louvado seja o nome do Senhor. O que diz Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, versículo 1. Glória a Jesus. Repete, Paulo, fala. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos, que seria o nosso tempo agora, né? O nosso tempo agora que nós estamos vendo de tudo o que a Bíblia disse que iria acontecer. Apostatarão alguns da fé. Alguns vão abandonar a fé. Alguns vão abandonar a fé. Apostatarão alguns da fé. Louvado seja Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Eu quero ler, juntando com esse versículo, Judas, versículo 4. Judas, o que você vai me explicar a respeito disso daí? Vamos ver? Pois alguns indivíduos, evangelista Eugênio, alguns indivíduos perversos que não temem a Deus, eles infiltraram no meio de nossa gente evangélica, evangelista Eugênio. Esses indivíduos que não temem a Deus, eles infiltraram no meio da gente, de nós que somos cristãos, que somos evangélicos e guardamos o santo mandamento do Senhor. Continue, Judas. Esses indivíduos, eles se infiltraram no meio da gente evangélica sem serem notados. Ninguém percebeu. Olha quantas igrejas tem por aí do que eu estou te falando. Ninguém percebeu, ninguém notado. Eles entraram sem ser notados no nosso meio. Esses indivíduos torcem a mensagem a respeito da graça de Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, para a sua vida sem vergonha, para a sua vida à toa. Ele está no nosso meio, eles estão no nosso meio, eles não têm temor a Deus, porque se eles fossem temor a Deus, tivessem temor a Deus, eles teriam se convertido. Louvado seja o nome do Senhor. Eles teriam se convertido, deixado o pecado, mas não, ele veio e se infiltrar no nosso meio. Olha aí, esse Judas que está falando aqui é irmão de Jesus. Olha quanto tempo isso está escrito, e agora que está se cumprindo. E o que o irmão dele falou? O que o irmão dele, chamado Jesus, falou? Evangelista Eugênio, tome cuidado! Tome cuidado para que você não seja enganado, não seja corrompido com essas doutrinas de demônio. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a apostasia dos nossos dias agora já chegou. Não vai chegar não, já chegou. Olha quanto pastor palhaço que tem em cima de um púlpito, fazendo palhaçada. Quanta pastora sem vergonha em cima do púlpito, com aquela roupa indiscreta, mostrando a sua sexualidade. Vejam, ao último dia, afastando os fiéis da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus, nós vemos a palavra do Senhor. Então essa palavra ela serve para aqueles que são batizados. A Bíblia nos aconselha para que nós, louvado seja Deus, nunca partemos da santa palavra de Deus. A apostasia entrou silenciosamente em muitas congregações sob o pretexto de piedade. Olha no mundo inteiro
quantas congregação, a apostasia entrou lá dentro, está fazendo um arraso lá dentro dessas congregações, com pretexto de piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Como que estivesse pregando a verdade, pregando a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Ela semeou indiferenças, orgulho, engano espiritual, afastando muitos crentes do verdadeiro evangelho de Cristo. Muitos crentes. Veja quanto crente que está estragado por ter ouvido certa doutrina de demônio. Nunca falaram da cruz de Cristo, não falam de arrependimento, não falam de conversão. Louvado seja o nome do Senhor. É só sucesso, é querer mostrar hino lindo, mostrar hino bonito, sem compromisso com a sua vida pessoal, com o seu testemunho de ser um crente verdadeiro na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Preocupado com dinheiro, preocupado com riqueza, preocupado com o seu bem-estar, mas jogaram a cruz de Cristo fora da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento foi jogado fora de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro disse, melhor que não conhecer a verdade do que fazer isso com a verdade. Jogar fora, se desviar, seria como um porco. Seria um porco, como um porco que voltou no despojador de lama. Seria como um cachorro que vomitou e depois foi comer o seu vômito. Esses crentes desviados. É como um cachorro que vomitou e depois foi comer o seu vômito. Louvado seja. É um crente que foi tirado dos seus pecados, agora foi de encontro com ele novamente, abraçar o que se faria antes de se converter. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são, louvado seja Deus, os crentes que apostataram da fé, que se desviaram da fé, se desviaram da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A apostasia entrou silenciosamente na igreja, que nem uma sombra, quando está aquele sol castigante. E a sombra, quando ela chega, ela entra, ela penetra em todo lugar. Louvado Deus, sem fazer nenhum barulho. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, em diante desta realidade, surgem perguntas, diante de toda essa realidade que foi dita. Surgem perguntas que todos nós, os cristãos, devemos fazer. Todos nós devemos de fazer essa pergunta. E para quem nós vamos fazer essa pergunta? Essa pergunta você faz para você mesmo. Para você mesmo. Você deve fazer essa pergunta. Para você. Olha as perguntas que você deve de fazer para você. Todos. Todos que são crentes na pessoa bendita de Jesus. Deve de fazer essas perguntas que eu vou citar. Como e quando essa apostasia começou? Jesus falou que ela viria. Paulo falou que ela viria. O Evangelho falou que ela ia chegar nesse tempo. Agora nós temos que perguntar, evangelista gente, como e quando essa apostasia que você está falando aí, ela começou? Quando e quando? Como ela começou e quando ela começou? Uma pergunta. E quais são os sinais que revelam a sua presença na igreja?
Que sinais que revelam a presença da apostasia na igreja? Quais são os sinais? A apostasia está na igreja? E quais os sinais que ela manifesta dentro da igreja? Outra pergunta. Segunda pergunta feita. Quais sinais que ela está? Deixa eu ver se aqui está certo ou é apostasia. Se está dentro da Bíblia ou se é apostasia. Ou se está fora da Bíblia. Muito bem. Continuando. Como que o inimigo, Satanás, como que o inimigo conseguiu corromper a verdade? Quando que Satanás conseguiu corromper a verdade? Pergunta que tem que ser feita. Quanto crente é corrompido? O diabo faz ele virar a cabeça, faz ele virar a ideia, faz ele trocar a mulher dele, faz ele trocar o marido dela, faz ele trocar de lar. Olha como que o diabo entra numa igreja. Pergunta que tem que ser feita para nós mesmos. Como que o diabo entrou aqui? Então nós vemos, Pedro ainda fala, vigiai, porque o diabo, o seu adversário, está bramando como leão, ele está buscando quem ele pode tragar, ele está procurando quem ele pode tragar. Olha, ele entra devagarzinho, ele entra em toda a sociedade, em todas as igrejas. Qual é a igreja que não tem problemas? Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. E o mais importante, como que nós podemos, como evangelista Eugênio, como que nós podemos permanecer firmes e fiéis em meio a uma geração que trocou a glória de Deus pela vaidade do mundo? Essa vez eu quero a resposta. E a Bíblia tem todas essas respostas. Todas essas respostas tem dentro da Bíblia. Muito bem. São essas a pergunta que temos que fazer para nós mesmos. Para nós mesmos. Muito bem. Agora vamos analisar a cada pergunta. Está tudo aqui analisado. Escrevi tudo aqui. Está tudo analisado, versículo por versículo, pergunta por pergunta. Tem quase 10 respostas para cada pergunta. Tudo encontrado na Bíblia com bastante detalhes. Vamos agora analisar a cada pergunta dentro das Escrituras Sagradas. Não é em livro nenhum. Não é em livro teológico nenhum. É dentro da Sagrada Escritura. Deus tem resposta para todas as perguntas que nós fazermos. Deus tem essa resposta. Então nós vemos em Mateus capítulo 24, que nós vemos, né, versículo 3 ao 5, e estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, ou seja, perguntando, diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal
haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: tome cuidado, tome cuidado. Por que, Jesus? Para que ninguém vos engane. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Nem todas as igrejas que tem o nome de Deus, ela é de Deus. Ela é de Deus. Então o diabo usa o nome de Deus para tudo. Então Jesus é quem está falando. Jesus que é o dono do céu. Jesus que é o dono da nossa alma. Jesus que é o dono de tudo. Ele que está nos orientando. Tomem cuidado. Olha esses cultos que tem por aí. Essas revelações. Ninguém fala de arrependimento. Ninguém fala da cruz de Cristo. Você não vê mais hino cantado. Foi na cruz que um dia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais fala da cruz. A cruz não me serve mais. A cruz não me serve mais por causa destas situações que tem na igreja, orgulho que tem na igreja, esses cultos dirigidos por demônios, só falando sexualidade, dinheiro, prosperidade. Que vai falar, vai contar um testemunho de que você recebeu uma bênção de Deus, de alguém se convertendo. Ninguém quer ouvir isso, não. Eles querem ouvir que você ficou rico. Ah, você jogou na loteria, ficou rico. Ah, Deus abençoou. Você ganhou na loteria. Né? Satanás te encheu de dinheiro. Aumentou a sua poupança. Só que quando você morrer, o seu dinheiro vai ficar aí. Não vai servir para você. Ninguém vai levar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Fique iludido com prosperidade, com riqueza, que você vai deixar aqui mesmo. Louvado seja Deus. Mas ninguém fala do arrependimento. Ninguém fala do amor. Ninguém fala da cruz de Cristo, que é o ponto central da salvação da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e já chegaram, viu? Está aí no Brasil e no mundo inteiro. As igrejinhas aí falando, eu falo igrejinha, no modo diminutivo, não é? Porque essas igrejas que não professam o nome de Jesus, publicamente, para mim é tudo igrejinha. Só está lá para juntar dinheiro, para comprar carro para o pastor, para deixar o pastor rico, para deixar o ministério fazer crescer ricamente, louvado seja Deus. Mas Jesus, veja bem no Apocalipse capítulo 3, vai estar nessa igreja igual estava lá na igreja de Sarno. E onde que ele estava na igreja de Sarno? Pro lado de fora. Ele estava pro lado de fora. Por quê? Porque era uma igreja rica. Porque era uma igreja rica. A riqueza entrou, mas Jesus estava pro lado de fora. Pode ler aí, Apocalipse capítulo 3. A igreja de Sardes. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que a apostasia é aquela pessoa que se converteu e depois abandona a sua fé. Vai embora atrás de outra coisa, abandona, é como ele dissesse assim: eu não quero mais Jesus na minha vida, não quero mais o sangue de Jesus na minha vida, porque estou voltando a abraçar o pecado, aquele pecado que eu fiz igual um cachorro que vomitou. Eu vou lamber novamente aquele meu vômito, eu vou abraçar com aquilo que eu vomitei, que era a tranqueira que o demônio tinha enfiado dentro de mim.
Então aquele que se desvia vai abraçar novamente com o pecado, abraçar com o seu vômito, comer novamente aquilo que vomitou. Então nós vemos, e eles falando, Jesus para mim não me serve mais, Deus para mim também não me serve mais, não quero mais do céu, não quero mais de terra, eu quero abraçar com aquilo que eu vomitei. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que um desviado, ele propõe, ele joga na cara de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele devolve a santidade a Deus e vai abraçar com Lucifer novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus. Nós vemos a palavra de Deus. A apostasia dos últimos tempos. Dos últimos tempos, não. É agora do tempo presente. É só olhar no YouTube aí, essas igrejas sem vergonha. Essas igrejas sem vergonha, maluca. Vem falando o nome de Jesus. Então nós vemos a palavra de Deus. E nós vamos voltar nesse assunto. Que tem muita coisa rica, riquíssima, para ser apresentada nessa mensagem. Nós vamos parar aqui para não esticar muito, apesar que ela já se esticou, né? Mas daremos sequência. Vamos preparar uma outra oportunidade para darmos sequência, porque nós temos ainda 4 formas de apostasia para ser falada. Apostasia doutrinária, apostasia moral, não é? A moral, que é muito forte, não é? Temos as outras apostasias, né? A apostasia espiritual, né? Que nós vamos falar, vamos ver quanta coisa que tem para nós falarmos sobre a apostasia. E eu quero falar de todas elas, porque é para o bem nosso mesmo, para o nosso bem evangélicos, né? Para todos os evangélicos. Nós temos que tirar proveito, examinar, veja bem os versículos citados, veja o que diz a palavra de Deus, né? Para os irmãos verem, olha como é que eu faço. Eu tenho que separar todinha as palavras de Deus, olha bem, eu tenho que separar todinha as palavras de Deus, né? Só apostasia, olha bem, para ser falado tudinho, então não dá tempo, né? De falar todas as apostasias. Olha aqui, não dá tempo de falar. Eu tenho que fatiar e mostrar assim apenas algumas coisas mais importantes, mais relevantes. Olha aí, não dá, não tem como, né? Não tem como falar, né? Isso aqui, né? Não deu para falar nem um pedacinho dessa mensagem. Olha bem, tudinho a gente separa com muito amor, com muito carinho, né? Escreve, medita, né? A gente ora, tudo. Olha aí, tudinho, só apostasia. Olha aí, isso aqui até aqui. Olha daqui para frente, olha aí, só apostasia, tá vendo? Olha, tudo, só apostasia, tá vendo? A gente escreve tudo, medita tudo bem direitinho, ponto por ponto, e fala sobre isso daí. Então, vocês vão ter um pouquinho de paciência, que a gente vai voltar novamente nesse assunto, porque tem mas muita coisa para ser apresentada, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, né, no nome de Jesus.
semana que vem, né? Domingo agora não é dia 2 não, né, Chico? Tá. Então, no outro domingo seria dia 2, né? Seria o finados, né? Eu queria ver se eu pregava sobre o finados. O que é finados? É defunto. Defunto. Finados é defunto. Tá? Então, eu queria pregar sobre, biblicamente, tá? No único texto que diz a Bíblia, né? Com respeito ao defunto, que o diabo ele foi discutir, pelejar com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Moisés já morto, então, veja, o diabo foi discutir, foi brigar lá com o corpo de Moisés, querendo o corpo de Moisés, porque ele queria, naturalmente, desabonar Moisés, né? Humilhar a Moisés, aquilo que Deus exaltou, né? Ele queria mostrar que Moisés não, o diabo queria mostrar que Moisés não era tudo aquilo, né? Que não era tudo aquilo. Senhor, esse Moisés aí, enquanto ele foi buscar uma tábua que o Senhor escreveu lá, né? O outro povo estava aqui embaixo fazendo um bezerro, fazendo outro Deus, um bezerro, né? E veja, nessa situação, o diabo queria acusar a Deus, a Moisés, porque no Apocalipse 12 fala que ele é o nosso acusador. E ele está acusando Moisés lá que não deveria ter toda aquela honra, não, porque ele chegou e permitiu que o povo, Deus escrevendo o mandamento e o povo escrevendo outra coisa lá embaixo, né? Fazendo bezerro de ouro. Então veja que contraste. Quando Moisés desceu para encontrar com o povo foi encontrar com Moisés com bezerro de ouro. Então você veja bem que contradição. E nós vamos falar sobre finados, né? Por que o diabo queria o corpo de Moisés, né? Então, para ver o que ele queria fazer com o corpo de Moisés. Se agora, olha o que o diabo faz. Quanta pessoa ele leva para acender vela no cemitério, né? Como se alguém tivesse lá no túmulo, sepultura lá, né? Acender vela, fazer um monte de coisa, levar flor, levar um monte de coisa lá, né? Dia de defunto, dia de finados. Então, veja o que o diabo faz, como ele faz com a idolatria. Veja o que ele queria fazer com o corpo de Moisés. Com o corpo de Moisés. Por isso que ele foi lá brigar lá no céu. Vê como ele é cara de pau, né? Então nós vemos, semana que vem, a gente vê se traz essa mensagem no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.